Olá, está começando mais um Claquete aqui nos tijolinhos da Univale. Para você que está acompanhando a gente através da internet e também na TV da Univale, seja muito bem-vindo ao programa. Hoje a gente vai falar sobre o documentário, trabalho de iniciação científica do egresso aqui da Univale, Bruno Lima, que é o nosso convidado de hoje. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa. Queria que você começasse contando o que é o ECO, qual o objetivo principal dessa produção. Então, o ECO foi pensado para trazer um lado religioso que muita gente não conhece, muita gente até às vezes pode ter medo, que é alguma outra religião, alguma outra cultura que não saiba, né, o desconhecido. Então eu procurei algumas outras pessoas assim nesse meio e eu consegui trazer um xamanista, né, que recentemente tinha descoberto toda essa vida e como tinha mudado a vida dele. Eu queria poder contar essa história de tudo que ele teve espiritualmente durante toda a vida dele, até ele encontrar o xamanismo e como o xamanismo mudou a vida. Importante esse olhar, né, de utilizar o audiovisual para informar as pessoas além do que elas veem, né, de informar, por exemplo, sobre uma cultura diferente. Eu sempre, desde o começo, desde a primeira ideia, pontinho assim que virou agora o ECO, eu queria muito poder abordar qualquer outra religião, qualquer que fosse. Aí, com ele, eu tive essa oportunidade, assim, foi muito bom. E eu fiquei muito feliz em poder trazer isso novo. Bruno, quem é o Carlão Fernandes? Como que você conheceu esse personagem? Então, o Carlão é um amigo muito antigo de um colega meu, de um amigo meu que eu conheço lá em Porto Belo. Eles são de Presidente Prudente, os dois tinham uma banda há muito tempo atrás, eles tocavam junto. E o Carlão veio para Penha e uns anos depois o meu amigo também veio para morar em Porto Belo. Então, quando ele sabia que eu estava procurando alguém que tivesse alguma religião diferente, ele me indicou o Carlão, então. Aí eu contatei ele pelo Facebook e foi lá que eu comecei a conversar com ele, né? E daí ele, no princípio, ele não estava muito disposto a querer fazer um documentário com ele. Nem era isso, na verdade, era mais que ele queria poder indicar outra pessoa que fosse conversar mais ainda, que entendesse mais sobre o xamanismo. Ele acabou me indicando outra pessoa que eu não fiz o documentário e eu fui conhecer ele, eu gostei tanto da pessoa dele, ele tinha uma história tão incrível para passar, eu queria poder fazer isso e poder passar essa história dele do melhor jeito possível, né? E quanto tempo demorou para fazer essa produção? Eu comecei a procurar vou dizer, o Carlão mais ou menos em março, que eu entrei em contato com ele. Um pouco isso, março. Em abril a gente já estava gravando, né? Eu gravei uns dias depois do meu aniversário. Foi um final de semana e foi mais mês de abril, maio, junho e julho, assim, entre gravação e edição, né? Que teve algumas mais cenas que a gente precisou gravar, mas a maioria foi gravada num dia só e o resto foi umas cenas complementares e foi mais ou menos esse tempo, assim, de produção. Como você comentou, a fonte principal relutou um pouco, né, a ceder da entrevista. Além dessa dificuldade, quais foram as outras dificuldades durante a produção, durante a gravação? Eu acho que a maior dificuldade foi comigo mesmo, assim, porque eu ficava muito ansioso, eu achava que muita coisa podia dar errado durante a produção e daí eu acabei tentando fazer tudo de uma vez só no dia da gravação e as coisas não saíram no final do jeito que eu queria. E eu acho que esse foi o maior problema, foi eu mesmo. Eu tentava ao máximo me dedicar, às vezes ficava muito ansioso com medo de falhar, e isso me atrapalhava muito. Além de ele ter relutado da entrevista no início, apontar a câmera para uma pessoa que está um pouco com receio de falar, como que é isso? Então, eu procurei antes fazer uma amizade com ele, né? Eu também fiquei preocupado com essa parte dele acabar não contando tanta coisa, que acabar esquecendo alguma coisa importante. Então eu fui lá 1 ou 2 visitas, passei uma tarde com ele, almocei com ele, conheci bem a família dele, todo mundo que vivia com ele, ouvi a história dele várias vezes, muitas coisas que ele tinha para falar. Expliquei bem para ele o que eu queria com o documentário, o que eu queria passar.
E foi assim que eu fui pegando amizade com ele, a gente se conhece até hoje, conversa até hoje. Ele foi passar o aniversário dele lá em Porto Belo comigo, com a minha família, levou a família dele também. Foi assim, eu quis criar essa amizade com ele para ele poder ficar tranquilo na hora de contar a história dele. Esse trabalho foi orientado pelo professor Pedro, né? Qual foi a proposta principal? Como que foi essa mediação? O Pedro, então, ele me incentivou muito durante a produção, né? Ele queria que eu tomasse, talvez no começo, eu estava pensando uma coisa para o documentário e que nem eu sabia o que eu queria direito, né? E aos poucos que ele foi me guiando, ele foi mostrando referências que foram muito importantes para mim, ele conseguiu levar o meu documentário num caminho muito melhor. Ele me ajudou muito nisso, ele me ajudou a pensar em situações, em conflitos que eu deveria apresentar no documentário, mas mesmo assim seguindo o mesmo tempo, que era abordar a vida do Carlão, mostrar como o xamanismo ali dentro mudou a vida dele. Na questão de acadêmico, de estudante e se formando, né? O que esse TIC ele contribuiu para você na questão de poder aplicar o que foi aprendido durante esses anos de curso? A gente aprende muitas coisas aqui e você chegar uma hora que você tem que pegar e aplicar tudo aquilo que você aprendeu, às vezes pode ser meio assustador, principalmente na parte de produção, pré-produção, que às vezes você fica meio perdido e não sabe por onde começar, porque é tanta coisa e só você tem que fazer. Você vai pedir ajuda para os amigos, mas para as coisas acontecerem você tem que correr atrás. E eu percebi o quão a pré-produção é importante, coisa que talvez eu não dava tanta importância antes, eu percebi e eu gostei muito da pré-produção, muito mais durante o período que eu estava aqui no curso. Quando eu tive essa oportunidade de descobrir quão a pré-produção é importante e quão eu poderia ter trabalhado ela melhor, para o meu filme ficar ainda melhor, eu acho que esse foi o meu principal aprendizado durante a produção dele. Muito bem, a gente assiste agora então o documentário Eco, que foi produzido pelo egresso do curso de produção audiovisual aqui da Univale, e o nosso convidado de hoje, Bruno Lima. Comecei a me aprofundar no lado do espiritismo mesmo, porque estava explicando aquilo que eu passei, né? Estava explicando aquilo que eu passei. Aí o meu crescimento espiritual, com os defeitos, porque a gente não sabe, até a gente descobrir que a gente, ou mais pra frente eu vou falar que a gente é pensamento, a gente não sabe que a gente tem o nosso defeito ainda, né? As pessoas falam assim, eu sou espírita, eu sou perfeito. Mentira. Mentira. É mentira. Você esconde, muitos escondem o seu inferno com isso. Eu sou guru, eu sou espírita, eu sou xamânico. Bom, o Carlão, a gente se conheceu há 13 anos atrás, no finado Orkut. Eu vi lá um cara que era amigo do meu primo lá, e eu achei o cara legal, né? Falei, pô, o cara é bacana, né? Esqueci, passou. Aí um tempo depois aparece uma solicitação de amizade, fui ver, era ele. Assim, eu conheci esse cara, fui lá e conferi e era ele, né? Então, a primeira vez que eu vi a foto dele já chamou muita atenção, né? Porque não dava bola, assim, não queria nem saber de ninguém. Tinha acabado de me separar, tinham 2 anos que eu tinha me separado, mas ele me chamou a atenção.
E ele falou pra mim que tinha uma deficiência, isso depois que a gente já tava namorando, né? E ele falou pra mim, né, eu preciso te contar uma coisa, tem uma deficiência deles. Tá, e daí? E quando tu vem pra cá, o que a gente vai fazer? Como que vai ser? Pra mim aquilo eu já sabia, alguma coisa me dizia que eu já sabia. E entrei no hotel e sofri um acidente. Foi quando eu tive as minhas 3 comas. Foi um acidente de carro, eu caí do carro, esse carro desgovernando em marcha ré voltou e passou por cima de mim. E aí a primeira coma eu fui algo surreal. Fui cuidar de crianças num lugar todo claro, sabe? Tinha um japonês cuidando. O japonês estava fazendo assim, eu pensava, tá espantando mosquito, né? E aí eu via, do lugar que eu tava, eu via o médico dando porrada no meu peito, falando, ô Carlão, porque deu parada cardíaca, né? Ô Carlão, não faz isso com a gente não, e dando porrada no meu peito, né? E aí entrou uma velhinha, levitar uma velhinha, depois aí o tempo curva. É como isso aqui o que você tá vendo é um pano, tá acontecendo as coisas, você pega e puxa ele, sabe? Então aí eu voltei pro corpo. E aí eu comecei, na UTI mesmo, eu comecei a ler algumas coisas, porque eu não estava entendendo aquilo. Aí eu li sobre Hare Krishna, né? Sobre Buda. E aí caiu o livro dos espíritos. Aí eu falei, pô, é isso. Aí a terceira vez que eu fiquei em coma, eu fui... A pessoa que mais sofreu. Foi minha mãe. Eu sofri, entendeu? Mas a pessoa que mais sofre é a mãe, entendeu? A minha mãe, ela em uma semana envelheceu 10 anos. Porque ela só tem eu e minha irmã, entendeu? Então a terceira vez que eu fui em coma, eu fui em casa. Eu saí do meu corpo, fui em casa. Eu fui dar uma bronca nela, né? Falando, pô, mãe, eu tô legal. Só que ela passava por mim e não me ouvia, né? Eu falava, eu tô legal, relaxa, relaxa, relaxa. Mas a gente teve atritos, assim, na vida, umas coisas que não convém falar, assim, e que infelizmente estava acabando o nosso casamento. E um ano antes ou 2 anos antes, eu comecei a pesquisar muito sobre a ayahuasca, que eu sempre tive vontade de provar. Eu tinha ouvido falar na ayahuasca há uns 15 anos atrás, tinha ouvido falar a primeira vez, mas nunca tinha tido a oportunidade. Aí uns 5 anos atrás, eu acho, um amigo falou pra mim que consagrou ayahuasca se eu já tinha tomado. Eu falei, não, eu quero muito ir. E ele ficou de me chamar, mas nunca me chamou. E eu falava pro Carlão, nossa, eu quero muito. Ele trocava de assunto, ele não queria saber. E chegou um momento que apareceu assim com a Manu. A Manu foi no Monte Cristo e consagrou com os Ronicuim, que é uma etnia do Acre. E ela falou, vai ter, botaram ela no grupo, vai ter no Morro dos Cavalos com os Guaranis. E falei, nossa, me passa contato, né, vou ver se dá. Aí entrei em contato com eles e fomos. Fomos no Morro dos Cavalos, foi a primeira vez lá. E foi eu, a minha mãe e o Carlão. Aí foi quando ela começou a falar sobre ayahuasca, sobre xamanismo, e a grande oportunidade de participar de um rezo com os Guarani. Aí, nessa primeira experiência, eu virei terra. Né? Foram 3 doses de ayahuasca. Na primeira dose, eu me vi virando terra e afundando, sendo terra. E eu dormi. Aí deitei no chão e eu precisava botar a mão na terra. No que eu botava a mão na terra, eu me fundia a terra. Eu me fundia como se fosse uma raiz, eu me fundia. E eu comecei a viajar por dentro de todo o reino
vegetal. Eu era como se fosse a seiva e eu ia por cada folhinha assim, indo por tudo, daí até todo o reino vegetal, e era tudo em espiral, eu via tudo em espiral. Não sei se foi a força do cipó, que o jagube é em espiral, né? E eu nem sabia que o jagube era espiral na época. O xamanismo ele surgiu na hora exata. Tudo o universo ele conspira sempre a seu favor. Então eu acho que a ayahuasca está pronta, você está pronto para a ayahuasca e você está pronto para entender o universo. Então, quando você entra no xamanismo, você começa a entender o valor que tem a natureza. O valor da medicina, ervas medicinais. Tanto que a gente está vendendo aqui para comprar uma chácara, plantar ervas medicinais. Eu quero produzir cogumelo comestíveis e alucinógenos. Eu trabalho num lugar onde eu mexo com pessoas, sabe? Eu sou caixa de mercado, o melhor emprego do mundo, porque eu tenho... Eu tenho a oportunidade de pegar na mão das pessoas, entendeu? E talvez essa é uma das doações que eu posso fazer, que é verbal e toque. E lá no mercado, eu faço doação de aeropronobis. Eu falo para as pessoas que estão interessadas em virar ou vegetariano, não precisa ser vegano, não sou fanático, a vir buscar muda, aqui. E eu já convenci pessoas a virar vegano. Tem crianças que falam, os pais falam, minha filha não está querendo comer mais carne. Eu falo, ótimo, cara, ótimo. Procura também o médico com relação a B12, eu também não sou vegano fanático. Entendeu? Então, essa parte, o xamanismo aproxima você com a Pachamama, né? Que é a mãe natureza. Então, a gente é bem mais terra.
A gente retorna com o Claquete e a nossa produção de hoje é o Eco, o documentário que foi exibido agora há pouco, e o nosso convidado de hoje é o Bruno Lima. Bruno, você comentando antes, né, dessa amizade que você acabou tendo com o Carlão, qual foi o feedback dele depois de assistir esse trabalho pronto? Qual foi o retorno que você teve? Então, quando eu estava ali na reta final, eu tentei não mostrar para ele, assim, até que fosse a hora certa, né? Até que o documentário tivesse 100% finalizado. Ele foi assistir aqui no nosso festival de cinema, o Tainha Dourada. Foi quando ele estava pronto. Esperei que ele visse para poder ver de um jeito bacana. E assim, ele se emociona muito fácil. Então ele ficou muito feliz e emocionado, sabe? Ele disse que achou estranho ver ele contando aquelas histórias, ver ele contando tudo aquilo que ele passou, mas foi muito bom para ele poder contar, explicar bem pelas coisas que ele passou, porque às vezes ele não poderia ter a chance de contar para tantas outras pessoas, e fiquei muito feliz por dar essa oportunidade para ele. Foi um retorno para ele e também para você, né? Como que você viu isso, né? Esse retorno do trabalho que você realizou, já saindo da universidade, indo para o mercado de trabalho? Eu fiquei bem feliz, assim, feliz por ter finalizado, ter chegado num resultado assim que eu gostei bastante, ter conseguido o meu objetivo, que era transmitir a história dele de um jeito pessoal, de um jeito que fosse bem próximo, bem emocional, assim, para o telespectador. Então, eu fiquei feliz de ver que eu tenho essa capacidade, que eu tenho muito ainda a melhorar e que eu quero poder fazer mais projetos voltados, assim, nesse tom, mais ou menos nesse estilo de documentário que eu queria seguir. Bruno, quando que o seu TIC foi apresentado aqui na Univale, qual foi o retorno da banca avaliadora? Quando ele foi apresentado, então, muita gente, às vezes, até estranhou algumas coisas que aparecem nele, né? Porque, principalmente ali com o rapé, né? Que é aquele ritual que ela assopra nela mesmo, são cinzas de casca de árvore. Muita gente não entendeu muito bem o que era aquilo. Achou também que ele... Ou interpretou de outra forma. Interpretou de forma que fosse drogas, né? Não era. E também com ele pitando o cachimbo, né? Que é uma coisa que para ele, como ele tem uma conexão muito forte com o povo guarani, aquilo é o que eles fazem, cada xamanista tem a sua coisa que gosta de fazer. O do Carlão é pitar o cachimbo, e o da esposa dele é o rapé. Então, essa eu acho que foram os principais, assim, porque muita gente não conhece, e também um outro feedback que eles me deram é que o documentário conseguiu contar essa história dele de um jeito bem pessoal. Isso que eu fiquei muito feliz de ouvir da própria banca, né, dos meus professores, que eu tinha conseguido aquele objetivo. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Claquete, parabéns por esse trabalho. Muito obrigado. A gente retorna na próxima semana com o programa, trazendo mais produções audiovisuais desenvolvidas aqui nos tijolinhos da Univale. Até lá!